Oi, gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência. Eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é uma resenha de um livro que eu li que quero muito compartilhar com vocês. O livro é O Peso da Glória, do C.S. Lewis. A meu ver, esse daqui é um dos melhores livros do tio Jack que eu já li e quero muito trazer essa resenha, esse resumo desse livro para vocês. Esse livro aqui ele foi o último livro escrito pelo C.S. Lewis e é uma série de sermões que ele pregou em algumas universidades e que foi compilado e que se tornou o Peso da Glória. E esse livro traz uma diversificação muito grande de temas, de assuntos. E ele traz muitas citações, muitas frases impactantes. E muitos escritores cristãos, como até o John Piper, utilizam algumas frases desse livro em algumas obras. Vale salientar, gente, que esse livro aqui já traz logo de cara, no capítulo 1, uma afirmação muito impactante, que está na página 32. O C.S. Lewis vai dizer que as pessoas, na maioria das vezes, são pessoas que se comportam com mediocridade. Por quê? Porque na realidade, muitas pessoas brincam com ambição, com sexo, com dinheiro, com poder. E às vezes, quando é convidado para experimentar algo maior, acaba não indo. Por exemplo, muitas pessoas estão tão presas no pecado que quando elas são convidadas, chamadas para experimentar algo maior, muitas vezes elas acabam preferindo estar ali naquele mundo pecaminoso, naquela vida rotineira de pecado. E ao invés de realmente brincar na praia, como ele fala aqui na página 32, brincar na areia, brincar na praia como uma criança feliz, alegre, prefere ficar naquele seu mundo fechado, cheio de pecado. E aí ele também vai trazer uma citação muito boa sobre a vida acadêmica. Eu me lembro que eu estava na faculdade, estava lendo esse livro no intervalo, né, de aulas, e eu me lembro que ele fala sobre essa questão da vida acadêmica. Ele diz assim, olha, muitas vezes Deus vai te chamar para viver a vida acadêmica. Ele vai te chamar para ser uma grande influência dentro da sua faculdade. E no contexto de hoje, nós vemos que o Brasil e também outros países do mundo, outras universidades até estrangeiras, precisam mesmo de professores que temam a Deus, né? Professores, professoras que realmente falem de Jesus, falem do Evangelho, alunos que sejam implantadores, né, de grupos evangelísticos dentro da universidade, alunos que realmente sejam diferenciais e que não se rendam para muitas pregações contrárias à palavra de Deus que são faladas nas universidades. E ele fala exatamente sobre isso. Muitas vezes Deus pode te usar na sua faculdade. Outro ponto muito interessante desse livro que me chamou muita atenção é que ele tem uma frase célebre. E eu quero até ler com vocês essa frase que é muito maravilhosa. Uma frase que ele fala a respeito da existência de você contemplar o sol e perceber que por meio do sol você consegue enxergar o cristianismo. Olha só, a página 138 vai dizer assim: creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, assim como creio que o sol existe, em outras versões. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo ao meu redor. Como cristãos, temos que entender que apesar de estarmos no mundo, somos peregrinos. E tudo que nós devemos fazer deve ser com a ótica da palavra de Deus, com a ótica cristã. Ele está dizendo aqui, o Lewis, eu vejo o cristianismo ao meu redor. Eu vejo Deus ao meu redor. E eu creio no cristianismo assim como eu creio que o sol nasce, que o sol existe. Por quê? Porque por meio dele eu vejo tudo. Eu consigo entender o que está à minha volta. Eu consigo contemplar o propósito de Deus para mim. E é exatamente isso que ele está dizendo. Outro ponto muito interessante que também está na mesma página é que ele diz que a teologia cristã comporta muito bem a ciência, a arte, a moralidade, a política. Ele está dizendo que é possível sim viver tudo isso para a glória de Deus. Por exemplo, nós temos que no contexto da reforma protestante muitas influências para a conquista de direitos como o direito à educação, direito da liberdade de imprensa,
direito à liberdade de expressão, o direito de você ter a sua crença, são oriundos desse movimento de reforma. É interessante que muitas pessoas acham que o cristianismo vem apenas para tirar esses direitos. Na verdade, não. O cristianismo, a reforma protestante especificamente, trouxe essa série de direitos. E ele fala assim, olha, eu vejo tudo ao meu redor porque Jesus está em mim, porque eu acredito em Cristo, eu acredito na Bíblia. E por meio disso eu posso contemplar tudo aquilo que me cerca. Eu posso contemplar a mim mesmo e posso contemplar tudo que me cerca. Outro ponto muito interessante desse livro é a questão da obediência. Ele vai dizer que quando eu obedeço a Deus, eu consigo entender Deus, eu consigo amar a Deus, eu consigo viver aquilo que Deus determinou para mim. Outro ponto muito interessante desse livro é sobre a questão da membresia. O Lewis vai dizer que Deus não nos chamou para viver na individualidade, mas sim na coletividade, na comunidade. Deus nos chamou para estarmos em comunhão com Ele e em comunhão com a igreja, com os irmãos. Como o apóstolo Paulo fala, como a Bíblia fala, nós, servos de Deus, precisamos sim congregar. Precisamos sim estar em comunidade, estar em corpo, estar em unidade. A membresia é imprescindível, é fundamental para que o cristão esteja fortalecido, para que o cristão não desanime, não desanje na sua caminhada cristã. E ele vai tratar exatamente disso, sobre essa questão de eu, enquanto cristã, precisar estar em comunhão com Deus e com os meus irmãos, a fim de que eu esteja firme no Senhor. Gente, eu super indico esse livro. Essas foram apenas algumas passagens desse livro que me tocaram bastante, mas com certeza que tem muito mais coisa, muita riqueza, muito conhecimento que vocês podem beber dessa fonte, né? O Lewis é um autor maravilhoso e eu super indico O Peso da Glória, do Tio Jack, do C.S. Lewis. Tá bom? E aí, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom? E que Deus te abençoe maravilhosamente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!